Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, dando sequência aqui ao assunto que nós estamos vendo, que hoje é o terceiro episódio da série, sobre o que está acontecendo no mundo e sobre o que Jesus falou. Muitas pessoas acreditam que falar sobre isso é ser negativo, é ter prazer, né, de ver o mal. Não é nada disso, porque Jesus falou sobre isso. Não somente Jesus, antes de Jesus, ou melhor, os profetas, simplesmente eles repetiam aquilo que o Senhor de Israel dizia a eles. E esse Senhor de Israel, que muitas pessoas acham que é o Senhor de nossas vidas, o Criador de tudo que existe, ele falava com os profetas, muitas vezes levando os profetas em determinados lugares, e ali ele explicava o que iria acontecer. Então, lá no Antigo Testamento, todas as vezes que os profetas se pronunciavam, eles eram, primeiramente, eles eram escolhidos, e quando era o momento de eles entrarem nesse contato, nessa comunhão, eles tinham todo um preparo. E eles escutavam exatamente aquilo que esse Senhor dizia. E muitas pessoas, como eu falei, acreditam que seja o Criador de tudo que existe, o nosso Pai Celestial. Mas não era. Porque nós vamos percebendo, se nós nos aprofundarmos na leitura, nós vamos observando que este Senhor, né, que falava com os profetas, muitas vezes ele mostrava assim uma característica muito humana, até de sofrimento e desapontamento, às vezes raiva, enfim. Eram vários, se nós analisarmos, então essas profecias, nós vamos ver que não era o mesmo perfil, não era a mesma entonação, não era a mesma direção, muitas vezes, que tinha falado, por exemplo, com o profeta Jonas, e diferentemente falou com o profeta, sei lá, Jeremias, por exemplo. Né? O profeta Jeremias, ele conversava com esse Senhor e ele trazia assim para Jeremias, né, um posicionamento muito severo. E já aquele que fala com o profeta Jonas, que Jonas não fez nenhuma profecia, ele fala de uma forma mais amena. Não é que Jonas não fez profecia, Jonas simplesmente foi lá falar aquilo que lhe tinha sido mandado sobre Nínive, mas isso é um outro momento, nós podemos falar sobre os profetas. Mas vamos falar então, voltar ao discurso profético de Jesus, e Jesus ele vai se pronunciar, mas ele vai usar tudo aquilo que foi dito para os profetas. E assim, analisando friamente, Jesus lá atrás, no passado, também passou as suas orientações aos profetas. Em determinados momentos, quem falava era o próprio Jesus. E Jesus ele vai trazer essas falas para os dias atuais. Então, Jesus vai falar assim, nós estamos no capítulo 24 de Mateus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, vocês ficam sabendo que o verão está próximo. Bom, aqui então Jesus está falando que dá para saber quando uma nova estação está chegando. Daqui no caso ele cita o verão. E por que será que Jesus ele fala isso? Ele está falando isso que dá para perceber pelo movimento dos acontecimentos, o movimento do mundo, de que alguma coisa está acontecendo e outras coisas irão acontecer. Não necessariamente uma destruição, mas teremos que tomar toda
a atenção em relação às suas palavras, para que nós não sejamos apanhados de surpresa e assim, de alguma forma, estarmos fora daquele rebanho que Jesus falou, né? Que Jesus tem esse rebanho, mas muitas ovelhas fugiram, se distanciaram, pararam de ouvir a voz do pastor. E é isso então que nós temos que ter em mente e também em observância em nossas vidas. Quando Jesus falou assim, né, sobre essa parábola, ele foi buscar também informações lá nos profetas, como eu falei. No capítulo 7 do livro do profeta Daniel, esse profeta tinha profetizado sobre o tempo em que vivemos. E Jesus, então, ele vai resgatar essas profecias e vai colocar no seu discurso profético. Desculpe. Então, na verdade, Jesus endossa essas profecias. Nesse capítulo 7, fala que Daniel teve uma visão, certa noite ele viu, né? Então, ele viu que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E dele saíram 4 grandes animais diferentes um dos outros. Isso está lá no livro de Daniel. Então, esses 4 animais, cada um tinha uma aparência e vai representar algo muito importante dentro do movimento do planeta Terra. O primeiro animal tinha a aparência de leão, com asas de águia, que foi colocado em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem, e arrancado as suas asas. Ou seja, ele teve, o que aconteceu aqui, que uma deidade, ele tinha todo um status bem privilegiado, só que ele sai dessa situação que muitos chamam de anjo, outros chamam de deuses, outros chamam de seres, né, especiais, mas enfim, essa deidade, ela passou a ter uma experiência de um homem comum na Terra, como nós. Nasceu, desenvolveu-se, tinha todas as nossas mazelas, todas as nossas fragilidades. Então, esse homem, então, ele vem e ele vem como um rei muito importante. E o nome dele era Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele teve uma participação intensa em relação a Israel. A impressão que se dá, né, que nós temos quando nos envolvemos nos estudos mais aprofundados, é que ele tinha ódio de Israel e que ele queria realmente acabar. Tanto que ele passa por Israel, ele vai para o Egito, numa batalha que foi chamada de Carquemes, e na volta ele vem, ele arrasa Jerusalém, arrasa. Ele pega tudo que tinha no templo e leva para Babilônia. Então, e assim também ele levou uma grande parte da população como exilado, como escravo. Inclusive, Daniel estava entre esses que foram exilados na Babilônia. O segundo animal que Daniel viu era a aparência de urso, devorador de carnes. Aí ele está falando do Império Medo-Persa, que foi um império muito importante, porque foi lá que apareceu Ciro o Grande, que solapou o império de Nabucodonosor. Ele acabou. Ele não usou violência, ele não usou nenhum recurso normalmente usado de morte, enfim. Ele simplesmente entrou pela Babilônia. Olha só que interessante. Ele entra na Babilônia através do próprio rio. Agora não me lembro se é Eufrates. O rio Eufrates. Então ele cava por baixo, ele faz túnel, e tinha uma época do ano
que a água abaixava e eles aproveitaram. Então, esse rebaixamento do nível da água, cavaram túneis por baixo das muralhas, porque Babilônia era uma cidade completamente murada, e se dizia que os muros da Babilônia eram intransponíveis, ninguém conseguiria entrar. Só que Ciro entrou e tomou conta. Nabucodonosor, na época, ele já tinha morrido, depois de ter passado por uma experiência pavorosa. Enfim, ele morreu, e quem estava no lugar dele, que foi o seu sucessor, é que teve, né, a surpresa de ver os persas entrando em grande volume e invadindo toda a Babilônia. Então, esse seria o segundo império, mas Ciro era um enviado do Senhor de Israel, ou do Deus de Israel, porque, na verdade, Ciro, ele não sufocava as pessoas, impondo a sua própria visão, e também sempre deu liberdade de culto para todos. E Ciro também promoveu o retorno do povo para Israel. Tudo bem, então ele viu esse que seria então o Império Medo-Persa, que era a aparência de urso. O terceiro animal era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E ele era dominador, então onde ele chegava com rapidez muito grande, ele dominava. Então aí nós vamos ter Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era vamos dizer assim, ele tinha a certeza de que ele era também um semideus. Ele seria filho de um deus, que ele colocou num documento lá, que ele seria filho de Marduk. E lembrando que Marduk era um adversário ferrenho do Senhor de Israel. Por outro lado, então, seria também um adversário ferrenho de Jesus, depois, quando Jesus esteve entre nós. E o quarto animal era um monstro muito forte, com dentes de ferro, e despedaçava e devorava suas vítimas, além de pisotear. Esse quarto animal, ele vai ter uma característica diferente dos outros 3, porque ele vai aparecer com 10 chifres. Então, esse animal tinha 10 chifres. Então, na verdade, seria meio que alguma coisa monstruosa, porque ele não relaciona com nenhum animal. Simplesmente ele fala que era uma fera muito feia, horrenda. E aí ele estava olhando para os chifres, provavelmente analisando o que significavam aqueles chifres. Nós sabemos que chifres, retratado nos retratos antigos, enfim, chifres significavam poder. Quando ele viu aquela fera com 10 chifres, evidentemente, ele viu que ele tinha um grande poder. Só que enquanto ele olhava isso, ele começou a brotar um chifre pequenino. E esse chifre pequenino, ele tinha olhos de homem, boca de homem, e falava grandes coisas, não coisas boas. E assim que esse chifrinho menor despontou, 3 chifres caíram. Então, provavelmente foram 3 forças que caíram. E esse último, né, animal, então, ele vem representando o Império Romano, que, na verdade, a partir do Império Romano, as coisas, o próprio domínio do poder, da ânsia do poder, né, do querer tudo, ele vai se multifacetando, ele vai se vamos dizer assim, se transferindo de um poder para o outro. Então, ele começa no Império Romano, esse poder. Depois, nós sabemos pela história, qualquer livro de história vai contar,
Aí o Império Romano cai, entra o poder papal, onde a igreja era a líder da terra. E se partiu quando chegou a Reforma Protestante. Até então, né, até a Reforma Protestante, então, era uma força coesa a própria Igreja Romana, mas depois houve uma divisão, dando força para mais guerras, e agora em nome de Deus, ou de um Deus, né? Mas aquilo que ele viu, né, o Daniel, aquele chifre pequeno, então ele vai colocar um sistema onde nós vamos ser, de alguma forma, dominados e até manipulados por esse sistema que foi se aperfeiçoando na medida em que foi passando o tempo. Então, nós vemos assim que esses três outros poderes, então nós temos a Igreja Católica, a Igreja Protestante e o bom senso moral que tem que ser urgentemente implantado. Não estou falando mal da Igreja Católica nem da Igreja Protestante. Estou falando que, assim, uma das coisas que é muito importante é que nós vemos, assim, um movimento, ele se expande, ele cresce e depois ele é dividido. Assim aconteceu com a Igreja Romana. Mas, vamos ver, continuando assim, o que Jesus falou. E logo depois da aflição daqueles dias, Jesus falando, o sol escurecerá e a lua não dará a sua cor, e as estrelas sumirão do firmamento, e as potências do céu serão abaladas. É forte isso, né? Então, se nós olharmos isso, nós vamos falar, Jesus, nesses dias de aflição, então, nós estaremos completamente dizimados, porque nós não podemos viver sem o sol. E as estrelas vão sumir, como isso? E as potências do céu serão abaladas. Não devemos, logicamente, entender isso ao pé da letra, porque Jesus usou uma metáfora que também está na profecia de Daniel, agora já no capítulo 9. Então, o Senhor então passa, né, a informação para Daniel. Nesse momento, ele diz, né, saiba e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que Ciro que deu essa ordem, até chegar o Messias, o príncipe, haverá um tempo, eu não vou falar em semanas, porque lá no livro está semanas, mas nós não temos como avaliar qual é o critério dessa semana. Por exemplo, uma semana para nós tem 7 dias, mas nós não sabemos, na linguagem profética, quanto que é esse tempo. Porque no mesmo tempo que ele fala 7 semanas, ele vai falar em mais 62 semanas. Então, ele fala que o templo seria, as ruas, o templo seriam reedificados, mas em tempos muito angustiosos. E aí eu tava pesquisando a respeito da reconstrução do terceiro templo, que existe uma, como eu diria assim, existe um órgão, né, que está empenhado na construção do terceiro templo de Israel. Só que tem um probleminha. O templo de Israel, de Jerusalém, ele foi destruído, como nós vimos no primeiro versículo do capítulo 24, quando Jesus sai do templo com os apóstolos estavam extasiados pela maravilha do templo, e Jesus falou, isso não vai ficar pedra sobre pedra. Então, realmente ficou ali só aquele muro e mais nada, 70 anos. No século VII, aí vem, né, os muçulmanos, né, o islamismo, vem e coloca ali em cima, onde era o templo, coloca uma mesquita enorme, talvez seja a maior do mundo, que se chama Domo da Rocha. Então, não tem como construir
um terceiro templo, porque como que vai tirar a mesquita de lá? Se aquela mesquita, ela é vetada a entrada em determinados pontos dela, você pode até fazer um turismo em volta dela, mas você não pode entrar na mesquita, porque você não é muçulmano, então você não pode entrar, não é convertido, então não dá para entrar. E então, em todo esse tempo, né, vamos voltar lá quando, um pouquinho antes de 2000 anos passados, Jesus veio para aliviar essa tensão. Já estava criando uma tensão muito grande, só tinha um jeito, seria a presença dele para que ele pudesse trazer pessoalmente as suas orientações. E só que as tensões, na verdade, elas aumentaram com a chegada de Jesus, porque muitos acreditaram realmente que era ele que estava voltando, e outros ficaram sem saber, ficaram duvidando, que foi o caso dos saduceus, dos fariseus, dos escribas e do próprio povo judeu. Alguns acreditaram, mas a maioria não acreditou. E aí, desde esse momento, então, nós sabemos que no ano de 325, já da nossa atual era, tudo que dizia respeito ao Novo Testamento, às epístolas, aos evangelhos, foi confiscado como propriedade da Igreja Romana e ninguém tinha acesso. Então ficou muito tempo, isso ficou velado, fechado, a humanidade não tinha acesso. Então isso ficou, vamos dizer assim, alguma coisa estranha, porque quase 2000 anos nós perdemos de entendimento daquilo que Jesus veio trazer. Então, foram acontecendo coisas, vamos dizer, o inimigo de Jesus, ele foi crescendo, ele foi manipulando as nossas mentes, ele foi direcionando para onde ele queria a nossa consciência, a nossa mente, e nós fomos realmente, né, esquecendo aquilo que Jesus falou. Então, nós começamos a nos distanciar, embora religiosamente nós estivéssemos lá dentro ou de uma missa ou de um culto, mas com Jesus muito distante, com o Criador, então, comumente chamado de Deus, completamente afastados. Então, se a religião, que quer dizer religar, ou seja, religação, se ela tinha essa função de ativar na mente humana, né, a força do nosso Pai que nos criou, ela pecou porque ela, na verdade, fez um corte. Então, ela não religou. Na verdade, nós sofremos um desligamento. Bom, quando Jesus fala, né, que em nossos dias nós estamos vendo os conflitos daquilo que Jesus falou realmente. E eles estão tomando um vulto muito interessante, muito grande. E Jesus fala que em determinado momento, nessa tensão, nesse momento de expectativa, ele começará a dar sinais no céu. Não sei como serão esses sinais. Porque a figueira, ela já está no ponto, ela já está madura, né? Os seus ramos já estão tenros e novas folhas estão surgindo, então nós sabemos que um novo tempo se aproxima. Mas que tempo é esse? Qual é esse tempo? Então, também lá no profeta Daniel está falando, e Jesus também corrobora com aquilo que Daniel falou. Quando ele diz, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E isso também ele foi buscar em Isaías. E as palavras de Jesus, elas estão em plena harmonia com as leis do Criador. Ali, tudo dentro do equilíbrio, tudo dentro da vibração. Tudo é vibração,
na criação do nosso Pai. E quando não existe essa frequência vibratória, nessa harmonia, imediatamente vem o bloqueio. Então, e esse bloqueio que eu falei agora, que nós fomos bloqueados, ele está começando a ser quebrado. Por isso que nós estamos vendo tudo isso. Então, nós temos aí agora, né, um momento muito sensível, não estou dizendo assim na questão material, mas sim na questão espiritual, consciencial. Então, nós devemos ter muito critério naquilo que nós vamos ver, ouvir, opinar. O mais certo é fazer aquilo que Jesus sempre falou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essa é a regra de ouro e que nós precisamos aprender. Seja lá o lado que for, essa é a única regra para a salvação do mundo no sentido das guerras da mortandade. Então é isso. A reflexão da semana. Desejo a todos uma ótima semana com muita luz e muita paz nesse nosso mundo tão bonito, tão querido, mas passando por tanto sofrimento e convulsões. Então, até a próxima. Um grande beijo.